E hoje nós vamos falar da Saga do Lanterna Verde, um quadrinho aí que eu comecei a colecionar, tá no volume 1, e hoje a gente vai falar um pouquinho da história, falar um pouquinho sobre o autor também, que é o Geoff Johns, e vamos falar um pouquinho sobre o formato, que deu muita discussão aí na internet aí da galera que coleciona quadrinhos, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Davi, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar da Saga do Lanterna Verde. Comecei a colecionar essa saga aqui, esse é o volume 1, ele começou a ser lançado agora em fevereiro e ele tá estreando aqui um novo assunto no canal, né, que é o assunto de quadrinhos, que é algo que eu tô querendo já há um bom tempo falar com vocês aqui. Eu já falei de alguns quadrinhos aqui no canal, mas só falei de uns quadrinhos não relacionados a esse assunto de herói, né? Eu tenho dois quadrinhos aqui da Darkseid, tem resenha dos dois aqui. Um é esse aqui, o Hailstone, já falei dele aqui no canal. E o outro é esse aqui, o Green River Killer, também tem resenha no canal. Mas falando de quadrinhos de super-heróis, esse aqui é o primeiro. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho aí das notificações, beleza? Assim vocês recebem os novos conteúdos aí no seu YouTube, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação. Para dar um contexto geral aqui dessa revistinha, eu preciso falar um pouquinho sobre a Panini, que é a editora dos quadrinhos aqui da DC e da Marvel no Brasil, né? E eles têm lançado esse formato aqui, saga, né? De vários personagens. Você pode encontrar aí nas bancas a saga do Batman, a saga do Superman, a saga da Mulher Maravilha, a saga do Homem-Aranha, enfim. Tem vários gibis aí nesse formato de sagas que estão sendo lançados agora. E eles compilam aí geralmente algum momento importante. São histórias que estão sendo republicadas de alguma fase importante aí do super-herói e elas são publicadas nesse formato para mais pessoas conseguirem ali comprar, né? E é um formato que tem feito muito sucesso com os colecionadores mais, vamos dizer assim, mais iniciantes. Ou seja, para aquelas pessoas que querem consumir as histórias mais clássicas de algum herói, elas geralmente procuram essas sagas para que elas possam ali colecionar, né? E agora, em fevereiro de 2025, a Panini lançou a Saga do Lanterna Verde, que vai trazer ali uma republicação de uma saga muito importante ali do Lanterna Verde, uma das melhores sagas dele, né? Que é a saga escrita por esse roteirista aqui, o Geoff Johns, né? Essa saga ela já foi publicada antes, ela já foi publicada em mensais, há muitos anos atrás, né? Ela também já foi publicada em encadernados, o encadernado do Lanterna Verde Renascimento, A Noite Mais Densa, Lanterna Verde Agente Laranja, tem vários desses encadernados que compilam essa saga, né? E agora, nesse ano, a Panini decidiu republicar essa mesma saga nesse formato aqui de sagas, que é de certa forma, uma forma mais acessível das pessoas terem essas histórias, né? Porque o que acontece? Esses outros encadernados que já existem, né? Eles são materiais um pouco mais caros, porque eles são mais edições assim, um pouco mais luxuosas, alguns são edições um pouco mais caras do que essa edição aqui das sagas, né? O preço de capa dessa edição aqui tá sendo de R$ 45,90, teve um reajuste esse ano. Por mais que eu tenha falado que esse é um formato um pouco mais barato, ele não tá tão barato assim hoje em dia, mas ele é mais barato do que os encadernados, né? O preço dela tá R$ 45,90 e esse é o volume 1. É o início dessa fase desse roteirista aqui, que é o Geoff Johns. Para algumas pessoas pode ficar um pouco confuso esse negócio do roteirista, né? Ah, por que é importante o nome do roteirista? Por que eu tenho que saber o nome e tudo? E aqui vai uma dica para você que quer colecionar quadrinhos, né? O que acontece? Os quadrinhos eles estão sendo publicados há muito tempo, certo? Tem muitas décadas aí de material aí publicado já. A gente vê que eles seguem uma espécie de cronologia. Como são muitos anos de material publicado, a gente acaba se perdendo. Às vezes, caraca, tipo, e agora? O que está acontecendo ali na revista, por exemplo, mensal do Lanterna Verde de agora, sabe? É muito comum você começar a acompanhar uma fase mais recente e se perder, porque tá tudo muito diferente. O Lanterna Verde não é mais o Hal Jordan, é outro cara, entendeu? Ou então, tipo, o Hal Jordan morreu, e aí ele tá acontecendo uma outra coisa com ele, sabe? Então isso é muito comum nessas cronologias, né, dos quadrinhos e tudo. E é até estranho quando você percebe assim, cara, como que eles conseguem manter publicação durante décadas, contando meio que a mesma história? E na verdade não é assim que funciona. O que acontece? De tempos em tempos, eles pegam a revista que está sendo lançada mensalmente, sendo publicada aí sem parar, vamos assim dizer, eles trocam ali os roteiristas, entendeu? E geralmente os colecionadores de quadrinhos,
selecionam ali os melhores momentos, as melhores histórias ali dos personagens, se pautando pelo roteirista, entende? Então eles se perguntam assim, será que tá valendo a pena ler o Lanterna Verde agora? Vamos ver quem é o escritor. Poxa, é o Geoff Johns. Caraca, o Geoff Johns, ele escreveu uma história mó massa do Lanterna Verde, ele também já escreveu Liga da Justiça, já escreveu várias histórias legais, ele é um bom roteirista, vou acompanhar as histórias que ele tá lançando, entendeu? Ah, não, quem tá fazendo é outro roteirista, que lançou uma história ruim, então não vou ler ele, entendeu? As pessoas, elas meio que caçam esse tipo de referência para poder ali escolher, selecionar as histórias deles, né? Dito isso, eu vou falar agora um pouquinho da história desse Lanterna Verde aqui e explicar como que funciona na prática aqui esse negócio da troca de roteiristas e como que funcionam as coisas. Mas vamos lá, né? Quando você começa a história desse quadrinho aqui, você tem esse Lanterna Verde aqui, de capuz e tudo. Esse Lanterna Verde, ele é muito diferente, ó. Você vê aqui nas primeiras imagens aqui, ó. Esse Lanterna, loucura acontecendo aqui, ó. Quando você começa essa história, você vai ver umas coisas assim que é muito confusa dessa história. Então, por exemplo, esse Lanterna Verde é o Hal Jordan, que está possuído por um fantasma chamado Espectro e a entidade do medo, que é o Parallax. E eles estão misturados dentro da alma do Hal Jordan. E aí você pensa assim, ué, mas de onde veio isso? De onde que veio essa ideia maluca de misturar eles aqui e tudo? O que está acontecendo aqui? Você tem aqui também o John Stewart, que é um personagem já definido nessa história, ou seja, você não vai ver a origem dele nem nada nesse tipo, ele já é um personagem definido. Você tem o Guy Gardner, né? É um personagem que a galera tá conhecendo agora por causa do trailer lá do filme do Super-Homem e tudo. E ele tá bem diferente aqui, ele tá com esses poderes vermelhos, não sei o que, um monte de coisa. Assim, mas ele não é uma Lanterna Verde? Ou seja, um monte de coisa muito confusa tá acontecendo no início dessa história aqui. O que acontece? Todas essas coisas confusas que estão acontecendo são coisas que aconteceram nas histórias anteriores do Lanterna Verde, que foi antes desse roteirista, o Geoff Johns, assumir a revista, né? Tem uma hora aqui que o Guy Gardner, ele não é Lanterna Verde, mas ele tem uns poderes ali, mas o que acontece? Do nada ele explode, vira uma máquina de soltar laser, não sei se vai dar pra ver certinho aqui, mas ele vira um robô que explode não sei o que e lança uns raios e sente dor, e ele, tipo, como se ele se transformasse numa espécie de bomba, assim, muito louco. Tá todo zoado aqui, ó, ele tá todo aberto aqui. Todas essas coisas tinham sido estabelecidas antes. E o Geoff Johns, o que ele vai fazer nessa história é pegar essas coisas esquisitas dessa história, por exemplo, esse conceito do espectro e do Parallax aqui misturado com o Hal Jordan, sabe, tudo isso aqui ele vai pegar e ele vai jogar no lixo, ele vai pegar tudo assim, ó, e jogar fora. Ele vai destruir tudo isso. Então, vou mostrar aqui é meio que um spoiler, vai. No início da história, o Guy Gardner não é Lanterna, mas aqui ele aparece como Lanterna, então ele volta a ser um Lanterna, entendeu? O Hal Jordan, que é o Lanterna Verde clássico, em algum momento da história, ele vai voltar a ser o Lanterna Verde que a gente conhece, o clássico, né? Eu não vou contar exatamente o que acontece, porque aí sim seria um spoiler, mas a ideia aqui desse primeiro volume é realmente desfazer todos esses conceitos e trazer um Lanterna Verde mais assim, mais tipo, de volta ao zero, sabe? De volta ao status quo, sabe? Ele retorna ao básico, sabe? Ele faz um back to basics, entendeu? Então, é isso que essa história vai fazer. Fazendo um resuminho aqui dessa história, é o seguinte. Tendo toda essa treta do Hal Jordan, que a alma dele tá meio que misturada, vamos assim dizer, com o espectro, esse espectro, e com o Parallax, que está representado ali no corpo do antigo Hal Jordan, né? Porque tem o Parallax aqui e eles estão dividindo assim meio que o mesmo corpo, tudo, e tá um conflito muito grande entre eles, né? A liga toda tá em conflito por causa dele. Eles ficam discutindo se ele é um cara do bem ou se ele é um cara do mal. Inclusive vai ter umas tretas assim, ó, entre o John Stewart e o Batman, né? Porque o Batman, ele é daquele jeito, né? Ele tá todo desconfiadão e ele não confia de jeito nenhum no Hal Jordan.
Ele diz que ele foi corrompido já pelo Parallax e ele é do mal mesmo. O Jon Stewart, ele não concorda, ele defende o Hal. Eles discutem sobre isso, o pessoal da Liga tá muito assim, confuso também. Ninguém sabe o que tá se passando ali na mente, na cabeça ali do Hal Jordan, enquanto ele tá ali dividido entre o Espectro e o Parallax, né? Uma imagem aqui, ó, dos três lanternas, né? Mostrando esse conflito deles, né? Apresentação aqui, ó, do Parallax com esse lanterna com cabelo grisalho e tudo, enfim. E assim, como eu disse, não é spoiler nenhum, porque o nome do encadernado, o nome da história que tem aqui é Renascimento. Então a ideia é realmente fazer o Lanterna renascer e tudo. Chega num momento onde esse conflito interno, ele separa todo mundo, ele chega a um final e o Hal Jordan volta, né? E é onde realmente começa a história. Nesse momento que a HQ vira aquele básico para que qualquer um possa acompanhar a história. E a gente vai ver aqui, por exemplo, Lanterna Verde contra o Sinestro, que é aquela coisa bem mais clássica, bem mais esperada. Vai ter uma luta aqui dos dois. O Sinestro usando o anel amarelo, né, e tudo. E o Hal Jordan com o anel verde. Aqui mais uma imagem grandona aqui e tudo. Enfim, é aqui um momento onde zera a história, né? Então a gente vai ver aquela história bem clássica, né? Lanterna Verde contra o Sinestro e tudo mais. O final da HQ aqui vai ser voltado para uma luta contra o Parallax, né? A entidade que separou do Hal Jordan. E assim, o que eu posso dizer da história é isso, assim, sem dar muitos spoilers, muitas coisas, mas o destaque mesmo desse quadrinho aqui é realmente zerar essa história, vamos dizer assim, né? É realmente trazer ao básico essa história aqui do Lanterna Verde para que qualquer um possa acompanhar. Tira esses conceitos difíceis e zera ele, para ele voltar a ser o Lanterna Verde ali do básico. E daqui vai sair o restante da saga ali, que vai expandir também, né? Em algum momento ela vai expandir mais esse universo do Lanterna Verde, né? Eu pretendo continuar essa coleção, gostei bastante desse estilo aqui de publicação. Se não tivesse saído nesse formato, provavelmente eu não compraria essa saga aqui. Se tivesse saído em encadernado, alguma coisa, provavelmente eu não compraria, porque o investimento é bem maior. Esses encadernados são mais caros e tudo. E depois eu vou fazer um vídeo à parte para discutir um pouco sobre esses formatos, né? Sobre esses formatos de saga, sobre os formatos de encadernado, sobre os ônibus, né? Que um monte de gente coleciona e tudo, enfim. Mas esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e quero trazer mais conteúdo de quadrinhos aqui pro canal, beleza? Queria pedir para vocês também para dar uma olhada no meu vídeo de unboxing de mangás. Foi meu último vídeo e eu queria que vocês dessem uma olhada lá, beleza? Vocês que curtem mangás e tudo. E o próximo vídeo vai ser sobre quadrinhos também, beleza? Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí, falou e até mais.